Olá, amigos, eu sou o professor Rafael Salviano. Estamos de volta com as nossas aulas de Direito do Trabalho aqui do PCI Concurso. Hoje a gente vai falar do empregador, vamos tratar aí um pouquinho do nosso empregador. Olha lá, o conceito de empregador, ele está constando aí, ele faz parte do artigo 2º da CLT. O artigo 2º da CLT, ele caracteriza aí o que seria o nosso empregador. Olha lá. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, olha que legal, vamos tirar já daqui, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviços. Professor, você me falou que um dos requisitos, os requisitos, aliás, da relação de emprego, eles são a subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, o nosso CHUP. Da onde a gente tira? A gente tira isso do artigo 2º e do artigo 3º da CLT. Olha que legal. Considera-se empregador, empresa individual ou coletiva, assumindo os riscos da atividade econômica, alteridade. Eu te falei que a alteridade ele não é o elemento objetivo, ou seja, ele não é um requisito objetivo para se reconhecer a relação de emprego, mas o artigo 2º da CLT, ele vem aqui e fala, olha amigo, você que é empresário, é você que assume os riscos da atividade empresarial, da atividade econômica. Admite e assalaria, onerosidade, admite e assalaria, e dirige a prestação, dirige subordinação, é ele quem determina como será feita aquela prestação de serviços, a prestação pessoal de serviços, mais um elemento que a gente encontra aqui, ok? Então a gente já tirou alguns elementos aí do nosso CHOP deste artigo 2º da CLT. Então este é o nosso conceito de empregador. Vamos passar para lá e vamos falar um pouquinho agora dos nossos empregadores por equiparação, que constam aí do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Olha lá, equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego. Então, serão também considerados empregadores para os efeitos da relação de emprego. Os profissionais liberais. Então, amigo, aquele cara que é profissional liberal, que é autônomo e contrata uma terceira pessoa para prestar serviços a ele, para prestar serviços de maneira subordinada, habitual, onerosa, pessoal e por pessoa física, ele também será considerado empregador, ok? As instituições de beneficência, amigo, aquela instituição que não visa o lucro, é uma instituição que tem por fim ajudar a sociedade, mas desde que ela contrate empregados para trabalhar em seu benefício, ela também será considerada empregadora. As associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos. Então ele falou pra gente aqui, ó, mesmo aquelas instituições que são de beneficência, que são recreativas e outras sem fim lucrativo, desde que ela contrate um empregado e mantenha também ali os 5 elementos, elas também serão consideradas empregadoras, ok? Que admitirem trabalhadores como empregados. Então, amigo, esses são por equiparação. O clássico é o do caput do artigo 2º, é aquele que mantém aqueles elementos que a gente já falou. Ele contrata, a empresa individual ou coletiva que contrata de forma direta os trabalhadores. Esses daqui, eles também serão empregadores, desde que se mantenha aí um empregado ali trabalhando para ele, ok? Trabalhando em seu benefício. Então não interessa se ele não tem fim lucrativo, o examinador ele pode tentar te pegar também por aí. Não interessa se é um profissional liberal, não interessa se é uma instituição de beneficência ou recreativa sem fins lucrativos. Pouco importa. Se ele contratar trabalhador, ele vai ser considerado aí empregador. É isso que traz pra gente aí o nosso parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Vamos tocar? Grupo econômico ou empresarial, isso aqui também é muito importante e recorrente nos nossos concursos. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, ou seja, elas são pessoas jurídicas distintas, uma tem uma inscrição no CNPJ e a outra tem outra inscrição no CNPJ, mas elas mantêm aí algumas peculiaridades, elas mantêm os mesmos sócios, etc. Vamos continuar. Estiverem sob a direção, olha lá, ó,
elas estão sob a direção ou controle de outra empresa. Então a gente tem aí os holdings lá, uma empresa que tem várias outras empresas subordinadas a ela. Então não existe um grupo empresarial, pessoas jurídicas que são comuns, mas sim uma empresa, e essa empresa ela é dona das outras empresas. Então isso aí também já caracteriza o nosso grupo econômico, constituindo grupo econômico comercial ou industrial ou de qualquer outra atividade econômica. Serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis. O que isso quer dizer, amigo? Uma empresa, determinada empresa, ela é dona de outras empresas ali. Isto é um grupo econômico ou um grupo empresarial. Por quê? Porque ainda que elas tenham personalidades jurídicas distintas, elas estão sob controle único. Existe lá em cima uma empresa que determina como serão prestados os serviços pelas demais empresas. Existem sócios lá em cima que são comuns a todas elas. Você concorda comigo que se aquele sócio ele é dono de uma empresa e essa empresa ela é dona de outras empresas, aquele sócio ele sendo dono da primeira empresa, ele não será dono das outras empresas também? Então é isso que se caracteriza aí o grupo econômico, ok? E por que, professor, que é necessário? Qual é a necessidade de se reconhecer o grupo econômico? Este efeito aqui é muito importante, é a responsabilidade solidária. Por quê, professor? Porque algumas empresas, o que elas fazem aí? Elas tentam fraudar a aplicação da CLT. Ela constitui uma empresa e subordinada àquela empresa ou não, ela tenta maquiar aquilo, apesar dos sócios serem os mesmos, ela tenta maquiar aquilo. Ela constitui uma outra empresa para prestar serviço. E aquela empresa, ela não tem lastro, ela não tem condições de pagar aos trabalhadores em possíveis ações trabalhistas. Então, para proteger os trabalhadores da fraude, a lei determina que se houver o reconhecimento do grupo econômico ou grupo empresarial, todas as empresas serão solidariamente responsáveis pelos créditos dos trabalhadores de todas elas. Então não adianta o empregador ele ir lá e constituir uma empresa que não tem lastro, que não tem patrimônio e depois na hora de pagar os trabalhadores falar que aquela empresa faliu. Se for reconhecido isso daí, que é um grupo econômico, todas aquelas empresas serão devedoras solidárias dos empregados, ok? De todas elas. Isso aí é para proteger o empregado dessas manobras aí que tentam aí frustrar aí os direitos do nosso empregado, ok? É para isso que serve o grupo econômico. Então chegou numa ação lá, olha lá, vai tratar de uma ação com o advogado. Fala para ele, olha, a empresa é essa, mas existem outras empresas que também fazem parte do grupo econômico. O dono da empresa tem aquela empresa, essa empresa dirige aquela empresa. Isso para que consiga aí ao final receber todos os direitos trabalhistas, ok? Vamos lá, solidariedade ativa e solidariedade passiva. A solidariedade ativa, amigo, é aquela que a gente acabou de falar. Todas as empresas, elas serão, a solidariedade passiva. Todas as empresas serão devedoras dos créditos trabalhistas de todos os trabalhadores do grupo econômico. Então pode ter 10 empresas do grupo econômico, 9 tem lastro e uma não tem. Então todas elas serão devedoras daquela empresa que não tem lastro também. Os trabalhadores daquela empresa, eles vão poder receber aí o dinheiro, os seus direitos trabalhistas de todas as outras empresas, ok? Então a gente tem que lembrar bem disso daí. E a solidariedade ativa, professor? Do que se trata a solidariedade ativa, amigo? Essa daqui é uma tese bem legal, bem interessante. A solidariedade ativa é aquela que permite que os funcionários de uma empresa eles tenham o seu vínculo de trabalho reconhecido com as demais empresas do grupo. Ou seja, a passiva, todos terão que pagar os débitos trabalhistas. A ativa, todos os empregados poderão ter seu vínculo reconhecido com todas as empresas do grupo econômico. Então, o empregado da empresa X, ele pode pedir aí para ser registrado, para ser reconhecido o seu vínculo com a empresa do grupo, do mesmo grupo, a empresa Y. Por quê? Porque a solidariedade, neste caso, é a solidariedade ativa, a tese da solidariedade ativa. Professor, eu não estou entendendo por que a gente precisa dessa solidariedade ativa. Eu preciso só da solidariedade passiva.
Se a empresa X não pagar, a empresa Y que tem lastro vai pagar e aí tá tudo certo. Não é bem assim. Essa solidariedade ativa, ela serve especificamente para isso aqui, ó. A gente vai falar lá na frente de equiparação salarial. Eu vou adiantar para você só para você entender neste contexto de solidariedade ativa o que a gente precisa saber. Bom, equiparação salarial é aquele empregado da empresa X que trabalha ali em uma função e o outro funcionário da empresa que faz as mesmas coisas que ele ganha mais do que ele. A gente vai ver que existem 6 requisitos aí para se reconhecer a equiparação salarial. Quais são esses requisitos, professor? Mesmo empregador, que é o que a gente vai tratar aqui, mesmas funções, perfeição técnica, menos de 2 anos na função, mesma localidade e não existência aí de quadro homologado no Ministério do Trabalho e Emprego de plano de cargos e salários, ok? Então são esses os elementos. Vamos falar desse nosso primeiro aqui, mesmo empregador. Se eu tenho a empresa X, e eu tenho a empresa Y, que pertence ao mesmo grupo econômico, se eles estiverem na mesma cidade, estiverem presentes todos os demais requisitos, pela tese da solidariedade ativa, o nosso empregador da empresa X, ele vai poder falar para o juiz lá na Justiça do Trabalho, olha, doutor, tem um cara na empresa Y, tem um empregado da empresa Y que faz parte do mesmo grupo de empresas desta empresa que eu trabalho, que trabalha lá, faz as mesmas coisas que eu e ganha muito mais do que eu. Eu quero que o senhor reconheça a equiparação salarial com aquele camarada. Então é para isso que serve a nossa parte ativa desta tese da solidariedade. Todas as empresas do grupo serão consideradas empregadoras. Todas elas sendo consideradas empregadoras, a gente mata. Temos já esse primeiro requisito, mesmo empregador. E aí aquele empregado pode pedir aí o reconhecimento de vínculo com aquela empresa e pode pleitear aí a sua equiparação salarial. A gente vai voltar a falar disso, mas é muito importante que você saiba que a solidariedade, ela pode ser passiva, todos serão devedores pelos créditos trabalhistas, e ela pode ser ativa, todos serão reconhecidos como empregadores, ok? Vamos tocar. Vamos falar agora da nossa sucessão de empresas e modificação na estrutura jurídica da empresa. A sucessão de empresas e a modificação da estrutura jurídica da empresa, ela está consignada aí no artigo 10 e no artigo 448 da CLT. O que diz esses artigos aqui? Que a sucessão da empresa, a modificação da estrutura jurídica, elas não trazem qualquer prejuízo ao trabalhador. Eu vou te dar um exemplo aí, amigo. Olha lá, sucessão de empresas. Existia uma empresa, existiam os donos daquela empresa e veio uma outra empresa, aquela empresa fechou e naquele local de trabalho ficaram alguns trabalhadores. Aqueles trabalhadores que estão trabalhando lá, eles foram contratados por essa outra empresa. Aquela primeira empresa, ou ela faliu ou ela fechou, ela não existe mais naquela relação e veio uma outra empresa e comprou tudo aquilo, ficou com todos aqueles funcionários e comprou aquela empresa como um todo, continuou trabalhando ali. Isso é sucessão de empresas. Vai ter algum prejuízo para o trabalhador que continuou trabalhando ali? Não. Aquela empresa que comprou, ela não comprou só o maquinário, ela não comprou só o nome por vezes, ou ela não comprou só o prédio. Ela comprou também as dívidas trabalhistas. Ela vai ser devedora de todas aquelas pessoas que continuam trabalhando ali e que tinham direitos lá atrás que foram desrespeitados. Então ele comprou tudo. Ele não comprou só a máquina, ele não comprou só os bens, não, ele comprou tudo. Ele comprou inclusive as dívidas trabalhistas. Então essa modificação aí, essa sucessão de empresas, não trará qualquer prejuízo ao nosso empregado, ok? Modificação na estrutura jurídica da empresa. A modificação na estrutura jurídica é se a empresa fazia determinado serviço, passou a fazer um outro serviço, ou existia um sócio ali que não há mais, aquele sócio ele foi sucedido. Não tem problema, isso também não vai trazer qualquer prejuízo ao empregado. O artigo 10 e o artigo 448 da CLT, eles garantem que essas alterações não trarão qualquer prejuízo aos funcionários.
Então, neste caso, para que aquela empresa que está chegando não responda, o que ela precisaria fazer? Ela não deveria comprar nada ali. Ela deveria abrir uma empresa nova. E ela não fez isso. Ela veio e comprou aquele grupo, aquela empresa. Ele comprou todos aqueles bens e os trabalhadores continuaram trabalhando lá. Sucessão, ela vai responder também. Comprou os débitos trabalhistas até então existentes, ok? Na modificação, então, da estrutura jurídica, que é essa que eu te falei, modificou aí o cenário de atuação da empresa, por exemplo. A empresa que produzia bolacha, ela passou a produzir bala e o funcionário começou a trabalhar lá. O problema é da empresa. Todos aqueles direitos anteriores serão garantidos, assim como os posteriores. Mudança de propriedade. Os sócios lá, os acionistas da empresa, venderam a empresa para um grupo, venderam a empresa para outras pessoas. Não importa. Aquele que comprou também as dívidas trabalhistas. Sucessão total ou parcial. Isso aqui passou ali as ações para outra pessoa. Teve a sucessão total ou a sucessão parcial. Não importa, o trabalhador não será atingido de nenhuma forma por essas circunstâncias fáticas, ok? Lembra bem disso, amigo. Ah, mudou. Continuou trabalhando ali na empresa, tudo, a realidade dele é a mesma, não importa o que mudou na estrutura jurídica da empresa, não importa se os sócios mudaram, não importa se entraram outros sócios. Alguém vai ter que pagar aquilo ali. E quem vai ter que pagar aquilo ali para o nosso empregado? É claro, aquela pessoa que comprou. Amigos, o ramo civil, ele traz aí um dispositivo que diz lá que até 2 anos após a venda da empresa, aquele pessoal que vendeu, aquela pessoa que vendeu, ela também responderá pelos créditos, ok? Então aí, é claro que aquele dono da empresa que comprou a empresa, ele pode verificar lá na frente se ele vai chamar essa terceira pessoa solidária, da qual ele comprou a empresa, para responder também aí no polo passivo pelas dívidas trabalhistas. Mas isso um pouco importa para o nosso empregado, ok? O nosso empregado vai ter garantido todos os direitos. É claro que se aquela pessoa que vendeu tiver mais lastro para pagar aí a ação do que aquela que comprou, vai ser direito aí do funcionário e vai ser interesse do funcionário do empregado de chamá-lo aí no polo passivo da ação. Mas isso é um terceiro momento, ok? Não vamos confundir. Não há qualquer prejuízo ao empregado nestes casos que a gente acabou de comentar. Vamos passar lá e vamos falar um pouquinho da terceirização. E aí eu quero que acenda uma luzinha vermelha aí no seu monitor. Eu quero que acenda uma luzinha vermelha na sua cabeça quando a gente estiver falando de terceirização. Por quê, professor? Porque este assunto ele se tornou novamente recorrente. Há um projeto de lei aí tramitando, estão se discutindo muito sobre a terceirização. Se ela seria viável, se ela não seria viável, se ela seria benéfica ou prejudicial ao trabalhador. É claro que eu não vou dar a minha opinião técnica aqui, isso pouco importa, mas assim, eu quero que você entenda como está recorrente, como se tornou novamente recorrente esse tema, como se está em discussão, os próximos concursos é bem provável que tenham aí questões relacionadas a ele. Hoje, atualmente, o que tem de vigência em relação à terceirização? Só uma norma. Existe só uma norma que diz aí quais serão as terceirizações lícitas e ilícitas, que é a súmula 331 do TST. Se for aprovada essa lei, lá na frente a gente volta a conversar sobre isso. Hoje eu quero que você preste atenção e leia lá a súmula 331 do TST naquele site que eu te passei para a gente conversar sobre ela agora, ok? Então preste atenção nela. Se lá na frente sair uma lei, é um segundo momento, a lei deve mudar tudo isso que está falando aqui a nossa súmula 331. Mas hoje o que vige, hoje o que está em vigência é esta súmula, não a lei falando da terceirização ilícita até o presente momento, ok? Vamos falar lá da terceirização da súmula 331. A terceirização, ela em regra é ilícita, tá? Então, olha lá, a terceirização lícita, ela é a exceção. Então lembre bem disso daí. Bom, falou de terceirização hoje, está em vigência a súmula 331 do TST. Falou de terceirização hoje, em regra, ela é ilícita. Então não pode ter terceirização. O que é a terceirização, professor, para a gente entender? Bom, a terceirização é a contratação de empresa interposta para prestar serviços a outra empresa. Então existe uma empresa tomadora dos serviços, existe uma empresa terceirizante
que contrata os funcionários para prestar serviços àquela empresa. É aquela nossa relação triangular de novo, você lembra? Só que neste caso existe uma empresa interposta. Essa empresa interposta, ela em regra, ela é ilegal. Não pode haver a contratação de funcionários interpostos para prestar serviços na empresa. Por quê, professor? Porque entende o Poder Judiciário que esta forma de contratação, ela vem para mitigar, ela vem para diminuir os direitos do obreiro. Então, em regra, ela é considerada ilícita. A terceirização lícita, portanto, a terceirização legal é a exceção. E qual é a exceção, professor? Quando pode haver a terceirização? Olha lá, trabalho temporário, vigilância e limpeza, serviços especializados ligados à atividade meio do empregador. Aí a gente pode ter a terceirização. Então vamos lá. Vamos tratar de um por um aqui. Trabalho temporário, amigo. Eu falei para você dos trabalhadores temporários lá atrás, que o prazo de contratação é de até 3 meses, para substituir o pessoal lá que saiu de férias ou que teve algum problema na empresa. O empregador ele pode chegar até uma empresa de trabalhador temporário e contratar alguns trabalhadores para cobrir aquele determinado fato que aconteceu na empresa dele. Tá? Então essa é a terceirização temporária. Essa ela é lícita por lei. A lei dos temporários, desde que ela seja seguida bonitinho lá, não tem problema, pode contratar o trabalhador temporário. Vigilância e limpeza, amigo, não é atividade fim. Vigilância e limpeza na maioria das empresas é uma atividade meio. Eu vou te dar um exemplo disso daí. A empresa que produz veículos, a empresa que produz carros, ela tem um grande pátio, ela tem uma cozinha para os trabalhadores irem lá e fazerem suas refeições, ela tem uma área de convivência dos trabalhadores. Qual que é a atividade fim dela? Produção de carro, mas por motivos óbvios, ela tem que ter uma instalação, ela tem que ter lugar para o funcionário ficar, ela tem que ter banheiro, ela tem que ter praça de alimentação, ela tem que ter tudo isso. E quem vai limpar isso daí? Pode ser que a empresa ela contrate o pessoal de limpeza diretamente? Pode, mas em regra eles terceirizam esse serviço. Por quê? Porque eles não querem dor de cabeça com aqueles funcionários. Eles querem que vá lá uma empresa, olha, entra uma empresa aqui e faz a limpeza daquilo para mim. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho expertise para contratar funcionários para fazer vigilância e limpeza. Então faz o favor para mim, eu estou te contratando, você põe a sua empresa aqui dentro e presta esses serviços determinados para mim. Isso aí o TST está falando, ó, isso aí é legal, isso aí é lícito. A terceirização lícita é exceção, mas vigilância e limpeza é lícito, porque não tem como você ter um know-how para fazer isso, não tem como você ter o expertise para contratar esses trabalhadores. Então isso eu aceito, ok? Então, temporário, vigilância e limpeza. E a terceira possibilidade aí, serviços especializados ligados à atividade meio do empregador. Olha lá, o empregador, ele tem, por exemplo, o computador, ele tem uma série de computadores lá naquela empresa, ok? Então ele precisa instalar aí uma rede, ele precisa fazer um ajuste nos computadores, ele precisa fazer algumas coisas. Mas aquilo não é sempre que ele precisa fazer. Quando a empresa está rodando bonitinho, não tem problema nenhum. Ele não precisa ter um funcionário só para aquilo. E aí o que acontece? O TST vem e fala, desde que seja no seu serviço meio, tá? E sejam serviços especializados, você também pode fazer essa terceirização. Então você pode contratar uma firma que trabalhe especificamente com informática para arrumar a sua rede, para instalar a sua rede, para reparar alguns computadores, ok? Então isso não tem problema. Por quê? Porque são serviços especializados. Você concorda comigo que mexer com computador é um serviço especializado? Muito especializado, né? Então eu contrato a empresa vai lá e arruma o que precisa lá na minha empresa, arruma o que precisa nos meus computadores, é na minha atividade meio, não tem problema. É claro que, olha só, o pulo do gato é diferente se você for lá e contratar uma empresa terceirizada, uma empresa interposta, e você é também uma empresa de arrumar materiais de informática, por exemplo, de fazer reparos de informática. Aí você contrata uma segunda empresa, você contrata uma empresa para terceirizar aqueles serviços aos seus tomadores de serviço. Aí não, amigo, aí é a sua atividade fim, aí você não pode fazer isso. Olha só, eu sou empresa que também presta serviço de informática. Aí eu tô com muito trabalho, ao invés de contratar funcionários, o que eu faço? Eu pego uma outra empresa para cobrir algumas empresas para mim, eu terceirizo. Aí não pode, amiguinho.
Aí você tem que contratar gente para trabalhar para você, ok? Então, se não for a sua atividade fim, aí você pode fazer essa contratação. Lembra desse exemplo da fábrica de automóveis? Ela tem lá o setor de limpeza dela? Ela poderia até ter, mas é mais fácil para ela, porque ela não tem o expertise, é mais fácil ela contratar uma terceirizada. Eles têm computador lá também na empresa de automóveis, tem. Mas ele sabe mexer com aquilo, ele tem expertise? Também não. Então é mais fácil ele contratar uma empresa terceirizada para mexer com aqueles computadores. Ok? Isso daí é bonitinho, é uma terceirização lícita e é a exceção, mas a súmula 331 do TST ela permite, ok? Vamos tocar? Vamos falar agora da... Antes da gente falar aí das terceirizações ilícitas. Professor, o que gera a terceirização lícita? No caso, a gente pegou uma empresa e verificou lá, tá tudo bonitinho. É atividade meio, é atividade de vigilância e de limpeza, e é atividade aí que haveria possibilidade de contratação de pessoal temporário. Se não forem pagos aí os direitos do trabalhador, o que gera esta terceirização? Amigo, lembra só, a terceirização lícita, até porque ela é legal, foi feito dentro das normas aí, dentro do que rege a súmula 331, ela vai ensejar aí apenas a responsabilidade subsidiária. Então, se o nosso trabalhador lá, o nosso tomador, ele fez tudo bonitinho, ele pagou a empresa, ele fiscalizou, ele contratou dentro dessas três possibilidades, a empresa interposta. E a empresa interposta faliu, por algum motivo ela não pagou os direitos do trabalhador, o que vai acontecer? Aqueles trabalhadores, eles vão entrar primeiro contra a empresa e de forma subsidiária como contra o tomador de serviço. Então a terceirização é lícita, ela foi feita bonitinha, não é possível aí que o nosso tomador de serviço ele responda solidariamente. Então neste caso, vão ter aí que se exaurir os meios aí para tentar pegar o dinheiro, para tentar executar aí a empresa principal, a empresa terceirizante, e não havendo a possibilidade, aí sim o tomador de serviços vai responder subsidiariamente pelos créditos, ok? Então lembra disso. Terceirização lícita, 3 possibilidades, responsabilidade subsidiária. Este é o nosso resuminho. Vamos passar para ilícita agora. Vamos falar aí da terceirização ilícita. A terceirização ilícita, ela é a regra. Em regra, a terceirização ela é ilícita. E quando acontece, professor? Acontece a terceirização ilícita quando a empresa tomadora ela coloca ali os funcionários na atividade fim. Ela pega aqueles funcionários da empresa terceirizante e coloca nas suas atividades fins. Aí não pode, amigo. Atividade fim, a empresa tem que ir lá e contratar diretamente os funcionários. É isso que estão falando que vai mudar nesse projeto de lei, ok? Se vai passar ou não, eu não sei. Mas hoje, grave bem isso daí. Não pode ser contratado funcionário para atividade fim da empresa, se for terceirização ilícita. Além disso, aquelas exceções que a gente falou ali atrás, olha lá, o trabalhador temporário, serviços de vigilância e limpeza e serviços especializados em atividade meio, se eles forem contratados, mas estiver presente aí a pessoalidade e a subordinação jurídica direta, ou seja, se a nossa empresa, que é a tomadora de serviços, ela for lá e lidar diretamente com aqueles funcionários, mandar com que eles façam dessa ou daquela forma a prestação de serviços, ela também será uma terceirização, considerada uma terceirização ilícita. Essa também será considerada uma terceirização ilícita, tá? Então vamos lá. Pegou, contratou bonitinho, é serviços de vigilância e limpeza. Ok, contratou uma terceira empresa, a empresa terceirizante, ela vai lá e manda aqueles funcionários. Só que aí o dono da empresa, ele vai lá e dá ordem pro vigilante. Ô amigo, não, fica assim, fica assado, fica em pé, vai lá naquele posto, ele começa a dar ordens. Ou pro pessoal da limpeza, olha, isso aqui tá errado, aquilo ali tá errado, limpa lá, faz isso. Não, hoje você não vai limpar aqui, você vai limpar lá. Subordinação jurídica. Eu quero esse, não. Ah, eu tô mandando outro funcionário para você hoje. Não, eu quero a pessoa tal. Opa, pessoalidade. Aí a gente tem uma deturpação da terceirização. Neste caso, a terceirização também será ilícita. Sendo ilícita a terceirização, o que acontece, professor? Olha lá, solidariedade dos créditos, responsabilidade solidária. A terceirização ilícita, ela vai gerar a responsabilidade solidária, que é o que eu acabei de te falar. O empregado, se ele tiver algum direito para receber, ele pode receber tanto do tomador quanto da empresa terceirizante. Ele não precisa esgotar primeiro os meios de execução da terceirizante para depois ir
para o tomador? Ele pode entrar com uma ação direto contra o tomador, ele pode entrar com uma ação direto aí contra ambos e vai receber dos dois. Os dois terão que pagar aí solidariamente, ok? Não precisa exaurir ali os meios de execução da empresa terceirizante. Então, lembra disso aqui. Terceirização ilícita, atividade fim, muito importante, atividade fim. Ou, nos casos da exceção, quando há pessoalidade e subordinação, ok? Grava bem isso daqui que é bastante importante também. Reconheceu a subordinação ilícita, a responsabilidade das empresas serão solidárias, o empregado vai poder cobrar qualquer uma das duas ali, ok? Vamos falar agora da terceirização aí na administração pública. A administração pública, amigo, ela é um pouquinho protegida aí pela súmula 331 do TST, ok? É lógico, por quê? Porque existem alguns elementos por trás da administração, que é o bem comum, o bem público, ok? Então ela é meio que protegida aí pela nossa súmula 331. Olha lá, em regra, a terceirização, ainda que ilícita, ela não gera vínculo direto com a administração pública, perdão, em regra não, nunca ela gerará vínculo direto com a administração pública, indireta ou fundacional. Por que isso, professor? Você lembra que eu falei para você que depois da Constituição Federal de 1988, não há possibilidade de contratação de funcionário público sem o devido concurso público? É por isso. Você não pode fazer com que se reconheça o vínculo direto com a administração pública, mesmo no caso de terceirização ilícita. Por quê? Porque seria inconstitucional. Não dá, amigo. Ah, mas foi deturpada a aplicação, professor. Havia subordinação direta, havia pessoalidade. Neste caso, amigo, não há que se falar em responsabilidade solidária. Não há que se falar em vínculo direto com a administração. Simplesmente porque ele não prestou concurso público e isso seria inconstitucional. Se o juiz falasse lá na sentença dele, se o juiz declarasse na sentença dele, olha, a empresa pública, a administração pública vai ter que assinar a carteira daquele trabalhador porque a terceirização foi ilícita. Seria legal isso daí? Não, seria inconstitucional. Então, não pode, é isso que está falando o nosso item aí da súmula, ok? Respondem subsidiariamente. Isso aqui também é um detalhezinho, olha. Ele não vai responder solidariamente. Não vai poder ser reconhecido o vínculo direto com a administração. Até aí, ok. Mas ele pode responder subsidiariamente? Pode. Diferente do que a gente falou ali da iniciativa privada, a iniciativa privada ela vai responder subsidiariamente de qualquer forma. Contratou uma empresa terceirizante, colocou para trabalhar lá, se a empresa terceirizante não pagar, vai pagar a empresa tomadora. E se for uma terceirização ilícita? Responsabilidade solidária. No caso da administração pública, não, amigo. Primeiro, no caso da administração pública, nunca vai haver responsabilidade solidária. Não vai poder cobrar direto da administração pública antes de passar pela empresa terceirizante, ok? Então, nunca vai ser gerada aí a responsabilidade solidária. E a subsidiária pode até ser gerada, mas desde que haja conduta culposa da empresa, da administração pública, culposa na fiscalização da prestação da empregadora. Ou seja, existe uma lei lá de licitações, a lei 8666, ok? Então, existem alguns elementos ali que circundam a prestação de serviço por empresa terceirizada à administração pública. Se a administração pública, direta, indireta ou fundacional, não tomar aquelas medidas descritas ali na lei 8666, principalmente quanto à fiscalização da prestadora empregadora, ela poderá responder de forma subsidiária. Aí não vai gerar vínculo, não vai afrontar a Constituição. A única coisa que a súmula 331 do TST está falando é o seguinte: se o funcionário contratado ali pela empresa terceirizante para prestar serviços na administração pública direta, indireta ou fundacional, houver algum problema, não for fiscalizado, essa terceirização ela for de alguma forma considerada ilícita, o Estado responderá subsidiariamente. Não vou reconhecer o vínculo com você porque a Constituição não deixa, mas você vai ter que pagar se a empresa terceirizante não pagar, ok? Mas nesse caso não é automática como é na nossa iniciativa privada, lembra bem disso. Se não for administração pública direta, indireta ou fundacional, já é automático, vai responder subsidiariamente pelos créditos ou solidariamente no caso da responsabilidade da terceirização ilícita.
A administração pública não. Ela só vai responder subsidiariamente e ainda, se ficar provado aí a culpa na fiscalização ou na aplicação de alguns dos requisitos aí da Lei 8666. Ok? Vamos passar aí. Vamos lá. Observações finais para a gente finalizar essa nossa aulinha. Olha lá. A OJ 199 da SDI 1 do TST. Já te ensinei a procurar isso daqui. Você vai olhar lá na seção de dissídios individuais 1 do TST e vai dar uma lida nessa nossa OJ 199. Ela fala do dono da obra. O dono da obra, amigo, é uma espécie de terceirização. O que diz essa orientação jurisprudencial? Se o dono da obra ele contratou aí uma empresa de empreiteira, ele contratou funcionários de forma de empreita, ele foi lá e contratou uma empresa ou um empresário individual ou uma pessoa e contratou por empreita. Olha, eu quero que você faça a obra na minha casa, mas você contrata o pessoal, você só vai fazer esta obra. Se ele contratou esta empreitada, ele não vai responder nem solidariamente nem subsidiariamente pelos créditos daqueles trabalhadores, por falta de previsão legal, ok? Então essa é uma proteção. A pessoa física, você está lá reformando sua casa, aí você contratou uma empreita, você contratou uma empresa de empreiteiro, um empreiteiro lá, e ele pegou algumas pessoas e colocou na sua casa para trabalhar, para construir ali a sua obra, fazer a sua obra, ok? E aí por algum motivo ele não pagou, ele foi embora e não pagou aqueles funcionários. Esta pessoa física, ela não vai, ou até jurídica, ela não vai responder aí, nem solidária e nem subsidiariamente pelos créditos daqueles trabalhadores. É isso que fala o J199. A não ser que esta empresa que contratou aí o nosso representante, que contratou aí o empreiteiro para fazer a obra, a não ser que essa empresa que contratou, ela seja uma empresa de construção ou uma empresa de incorporação de imóveis, ok? Neste caso, porque a atividade fim dela está ligada à própria construção, aí ela vai responder também solidário ou subsidiariamente em relação aos créditos dos trabalhadores, até para proteger os trabalhadores e ninguém querer burlar a lei, ok? Então olha lá, pessoas comuns que não são empresas, pessoas comuns físicas e jurídicas, que não são incorporadoras ou empresas de construção, ela não vai responder no caso da empreitada. Ela não vai responder ali pelos créditos dos trabalhadores que foram contratados aí pelo empreiteiro. Se for incorporadora ou empresa de construção, vai responder, é isso que diz a UJ 199, ok? E vamos falar da UJ 383, orientação jurisprudencial 383 da SDI1 também do TST. Não gera vínculo com a administração direta, indireta ou fundacional, mas não afasta o direito às mesmas verbas legais e normativas dos contratos pela administração. Vou resumir para você isso aí, amiguinho. Olha só, essa orientação jurisprudencial, ela fala o seguinte: tudo bem, administração pública direta, indireta ou fundacional, não gera o vínculo com você. Eu não vou declarar que há vínculo com você aquela terceirização ilícita. Fica tranquilo que eu não vou afrontar a Constituição. Mas não é por isso que eu não vou aplicar os direitos ao trabalhador. Se a norma coletiva, se a lei fala que aquele trabalhador X ele teria direitos, você também vai ter que garantir esses direitos ao nosso empregado terceirizado. Professor, me dá um exemplo que isso é bem complicado de entender. Vou te dar um exemplo que acontece recorrentemente na Justiça do Trabalho, ok? Vamos falar do Banco do Brasil, por exemplo. O Banco do Brasil, por vezes aí, não vamos falar se isso está certo ou está errado, mas existem casos que são pedidos nesse sentido, Diz lá a inicial, o Banco do Brasil contratou um funcionário por uma empresa terceirizada, por uma empresa terceirizante, então ele contratou um funcionário terceirizado para prestar serviços ao banco, para vender títulos de capitalização, para abrir conta, para angariar clientes ao Banco do Brasil. Olha lá, isso não é atividade fim, professor? É. O banco ele não tem aí o objetivo de angariar clientes, abrir contas, vender títulos de capitalização e etc, investimento? Tem. Então é atividade fim do bancário, mas não pode gerar vínculo com o banco. Não posso ir lá e pedir para o banco assinar aquele contrato com aquele empregador, assinar a carteira do empregado. Não posso. Mas a OJ 383 está falando assim, ó, tudo bem, não gera vínculo, mas esse trabalhador vai ter todos os direitos legais e normativos, ou seja, do acordo coletivo ou da convenção coletiva dos bancários. Por quê? Porque, na verdade,
em homenagem ao princípio da realidade, ele é bancário. Então tudo bem, não vai reconhecer o vínculo, mas vai pedir lá na ação todos os direitos legais. Ele vai trabalhar só 6 horas, ele tinha que trabalhar só 6 horas por dia, adicional, etc, etc, etc. Normativos, a norma coletiva garante que as horas extras serão pagas a 70%, também vai ser reconhecido isso a ele. Quem vai pagar, professor? A empresa terceirizante. E se houver aí, o que a gente já acabou de falar aí, houver a possibilidade de se reconhecer a responsabilidade subsidiária, aí o banco também, em um segundo momento, poderá ser instado aí a pagar esses débitos. Mas eu quero que você grave isso. Não vai reconhecer o direito a assinar a carteira de trabalho, o vínculo direto com a administração. Mas os direitos legais e normativos vão ser garantidos ao trabalhador. Até porque não poderíamos defender tanto assim o Estado, né? Não seria razoável defender tanto o Estado. Olha, você vai lá, contrata empregados de forma ilícita, uma terceirização ilícita, e esse empregado, coitado, que fez a mesma coisa que o outro, ele não vai ganhar os mesmos direitos que o outro? Não teria sentido. A nossa Constituição, ela é clara que não pode haver nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo e etc. Essas distinções negativas, elas são subitamente proibidas pela nossa Constituição Federal, ok? Então todos terão que ser tratados de forma igual. Não vou reconhecer o vínculo porque não fez concurso público, mas os direitos deles, legais e normativos, serão garantidos. É isso que fala a nossa OJ 383 da SDI1 do TST, ok? Amigos, fico por aqui, bons estudos e até a nossa próxima aula.